Áudio e vídeo chegando aqui ao Jornal da Manhã, nossa companheira, jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia também a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã cinzenta em São Paulo, na sexta-feira. Pois é, Vera. Olha, ontem o Supremo formou maioria pelo entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que limita o foro privilegiado, mas o fim desse julgamento só vai ser conhecido assim que, claro, for retomado. O julgamento foi adiado de novo pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O tempo extra será senha para os políticos reagirem, hein, Vera? Pois é, Thiago. Na verdade, ao pedir vista de um processo já bastante conhecido, que já teve duas outras etapas de votação, que estava parado desde maio, o ministro Dias Toffoli fez, na prática, um aceno para que a Câmara decida antes do Supremo, né? Então, ele deixou a bola para os parlamentares, em algo que pode ser perigoso, porque eles já aprovaram na CCJ uma proposta que vai para uma comissão especial, mas que já estão dizendo que pode ser amplamente modificada. O que ficou muito claro ontem nos votos dos ministros é que eles estão bastante dispostos a reinterpretar a questão da prerrogativa de função e dizer que ela se deve ao cargo, ela é para proteger o cargo, proteger o mandato e não a pessoa, que ela, portanto, é o que diz o texto constitucional, uma prerrogativa e não pode ser um privilégio. Então, todos os votos foram muito claros nesse sentido, votos até bastante rápidos e todos bastante próximos ali ao do ministro Luiz Barroso, com exceção do voto do ministro Alexandre de Moraes, que restringiu no tempo a proteção ao cargo, mas não aos crimes. Ele diz que tem que ser, o foro tem que ser para o período em que a pessoa é parlamentar, mas não só para crimes concernentes ao mandato. Valeria também para crimes comuns. Nisso é que ele difere do ministro Barroso, mas por enquanto ele está isolado. Todos os outros ministros que votaram até agora entenderam como o ministro Barroso. E num sinal bastante eloquente ali de apoio a que o Supremo decidisse agora e pusesse um fim a essa farra do foro, o decano da corte, ministro Celso de Mello, fez questão de antecipar o seu voto, mesmo após o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Isso foi lido como um sinal de que ele não gostou, de que a corte não ficou satisfeita com mais esse adiamento, porque ela queria dar uma resposta aos políticos. Ela achava que que agora era um momento para o Supremo se posicionar de forma a mostrar que não é conivente, não é condescendente com a impunidade, com as tentativas de driblar a justiça que os políticos têm feito, Thiago. Bom, Vera, bom dia. E dessas duas posições, a do Supremo e a do Parlamento, qual seria a melhor para a credibilidade da justiça brasileira? Você veja, Joseval, teve muitas críticas ao Supremo por um suposto ativismo legislativo, que ele estaria legislando, estaria inovando ao reinterpretar essa questão do foro. Mas tanto os ministros quanto vários juristas ouvidos hoje em análises nos jornais dizem que eles foram até o limite permitido, o limite que é da interpretação do texto constitucional, porque está dito lá prerrogativa de função, mas o Instituto foi muito banalizado nos últimos anos, se estendendo a pessoas que nem eram parlamentares e passaram a ser, que deixaram de ser, mas mantiveram o foro, o tal do elevador processual, de que os ministros tanto falavam, Joseval. E também se entendeu, aí, a comunidade jurídica entendeu, que isso vai ser bom para dar um freio no chamado foro por conexão, que é aquele em que a pessoa não tem o foro, não tem a prerrogativa, mas fica com o seu processo no Supremo por estar no mesmo processo de outros que têm o foro, que é o que valeu na ação penal 470 do Mensalão, por exemplo. Então, que seria uma atitude importante do Supremo essa de reinterpretar. Já o texto que tramita na CCJ da Câmara é muito vago, ele acaba, teoricamente ele seria melhor, porque aí ele muda efetivamente a questão do foro, ele restringe apenas aos presidentes dos poderes e acaba com o foro para todo o resto, todos os outros passam a ser iguais perante a lei.
Porém, o problema desse texto e o problema desta Câmara é que os jabutis sempre vêm, sempre são colocados na árvore, Joseval. Já se diz que na comissão especial, onde ele vai tramitar depois, um monte desses jabutis vai aparecer, inclusive a inclusão de outras pessoas que hoje não têm foro e passariam a ter, como os ex-presidentes da República. Por tudo isso, a comunidade jurídica, os juristas com quem eu conversei, os próprios ministros do Supremo, dizem que seria mais salutar ficar com a proposta do ministro Barroso, que é bastante clara do ponto de vista do conceito, ao dizer que o foro vale a partir da diplomação e só para crimes cometidos que tenham relação com o mandato, e aí evitar que a Câmara, ao legislar, tente fazer vendetta com o Judiciário e ainda criar um monte de puxadinhos que estendam o foro ao invés de limitá-lo, Joseval. Ok. Vera Magalhães, que volta às 5 da tarde no 3 em 1 com toda a nossa equipe e além da transmissão pela rádio, você pode acompanhar por imagens na internet. Vera, estaremos te acompanhando. Bom fim de semana para você e segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. Até. É isso mesmo, 3 em 1 hoje sob o comando de Carlos Aros, que Patrick Santos está em merecidas férias. Tiago, até segunda aí no estúdio. Até segunda.